Pensa só na Judéia do primeiro século, um lugar super turbulento, um verdadeiro caldeirão. Ali, política e fé não só se misturavam, como criavam um sistema de controle muito poderoso e, como a gente vai ver, de muita exploração em nome de Deus. E isso leva a gente a uma pergunta que, olha, é a chave de tudo aqui. O que acontece quando uma mensagem de perdão, de graça mesmo, ameaça um negócio bilionário que foi construído em cima da religião? A resposta, como sempre, está nos detalhes do poder e, claro, do dinheiro. E no centro de toda essa estrutura de poder tinha um cara, o sumo sacerdote Caifás. Mas, assim, não vamos nos enganar. Ele não era só um líder espiritual, não. Na prática, ele era a figura política mais poderosa entre os judeus daquela época. 18 anos. Guarda bem esse número. Foi exatamente por quanto tempo Caifás conseguiu se manter no poder. E para a gente entender o tamanho disso, o quão impressionante isso é, a gente precisa de um pouquinho de contexto. Para se ter uma ideia, o normal para um sumo sacerdote na época era ficar no cargo por uns 4 anos. Os 18 anos de Caifás, que foi nomeado pelo governador romano, mostram uma habilidade política assim fora do comum para conseguir navegar nesse mar de poder, comandando não só o templo, mas também a corte mais alta, o Sinédrio. Tá, mas como é que esse poder todo virava riqueza? Bom, a resposta está no modelo de negócios super engenhoso do templo. Vamos seguir o rastro do dinheiro. O sistema econômico do templo era basicamente uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina muito bem azeitada e que se baseava em 3 pilares fundamentais. A primeira fonte de grana vinha de monetizar a fé das pessoas. Todo mundo que chegava em Jerusalém para as festas religiosas era obrigado a se purificar. E essa purificação só podia ser feita em uns tanques especiais que, olha que conveniente, pertenciam aos sacerdotes. Isso mostra bem o nível de enriquecimento pessoal que esse sistema todo permitia. Para os mais ricos, que queriam mais discrição, tinha até a opção de uma purificação privada. E onde era? Na casa do próprio sumo sacerdote, claro, por um precinho bem mais salgado. Era uma fonte de renda direta e exclusiva. O segundo esquema era um sistema totalmente manipulado. Tinha uma espécie de controle de qualidade que barrava a maioria dos animais que os fiéis traziam. Isso forçava as pessoas a comprar outros animais, ali mesmo, nos pátios do templo, de vendedores que tinham ligação direta com os sacerdotes. E a gente não está falando de pouca coisa, não. A escala dessa operação era um negócio absurdo. O historiador Flávio Joséfo chegou a registrar que, em uma única festa de Páscoa, eram sacrificados cerca de 250 mil cordeiros. Agora, imagina o lucro em cima de cada um deles. E para fechar esse quebra-cabeça financeiro, a peça final era o câmbio de moeda. A moeda comum do dia a dia era considerada impura. Isso forçava todo mundo a trocar pela tal tetradracma de Tiro. A ironia? Essa moeda pura tinha imagens de deuses pagãos. E pela troca, os cambistas, que eram parceiros dos sacerdotes, cobravam uma comissão de 8%. Certo, mas e para onde ia essa dinheirama toda? A arqueologia nos dá umas pistas bem claras. Escavações mostraram que os sacerdotes viviam em verdadeiras mansões no bairro mais nobre de Jerusalém, com luxos como pisos de mosaico e móveis caríssimos feitos com cedro do Líbano. E o contraste com a vida do povão? Nossa, era um abismo. O salário diário de um trabalhador era 1 denário. Mal dava para comprar comida para a família para aquele dia. A diferença econômica entre a elite religiosa e as pessoas que eles deveriam servir era simplesmente gigantesca. E é bem no meio desse cenário, dessa exploração toda, que surge uma mensagem nova. Uma mensagem que não era só uma discordância de teologia, mas uma ameaça real, existencial a toda essa estrutura de poder. Aqui a gente entende o centro do conflito. De um lado, o templo oferecia perdão e pureza, mas tinha que pagar. Do outro, Jesus oferecia perdão e pureza através da graça. De graça. Ele estava, na essência, oferecendo um produto de graça que o templo vendia por um preço exorbitante. Era óbvio que esses dois sistemas iam bater de frente, né? Era só questão de tempo. E o palco para esse confronto não podia ser o outro, o coração da operação financeira, o pátio do templo. Citando as Escrituras, ele disse: "A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteadores." Com essas palavras, Jesus não só protestou, ele partiu para a ação. Derrubou as mesas dos cambistas e expulsou quem estava transformando um lugar sagrado num mercado. E aqui, olha, é muito importante a gente entender uma coisa.
Aquilo não foi só um ataque de raiva ou um protesto simbólico. Foi um ataque direto, calculado, à principal fonte de receita do templo. Foi um desafio frontal ao poder econômico e político de Caifás e de toda a elite dos sacerdotes. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Jesus foi crucificado por blasfêmia ou por ameaçar a economia? O que a gente vê ao analisar as fontes é que os interesses financeiros foram, no mínimo, um fator muito, mas muito poderoso nessa história.